Olá pessoal, vamos retomar os nossos estudos. Hoje a ideia é falar brevemente sobre uma das funções oxigenadas e também resolver alguns exercícios com vocês. Vamos lá. A função hoje em destaque seriam os álcoois. Bem, quando falamos em álcool atualmente ou corriqueiramente, a primeira imagem que nos vem à cabeça é essa que está apresentada aí para vocês, mas quimicamente um álcool ele é caracterizado por ser um composto orgânico que apresenta um grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Como assim é um carbono saturado? Como a imagem pode mostrar para vocês aí. Basicamente, temos alguns exemplos de álcoois na sociedade. Entretanto, talvez o mais famoso seja o etanol, utilizado como álcool combustível, e também nas bebidas de consumo. Atualmente, está bem famoso pelo uso contínuo do álcool 70. Mas também temos, por exemplo, o mentol, que é um álcool extraído da menta, utilizado, por exemplo, para dar aroma e sabores em alguns compostos específicos. Bom, a nossa ideia principal é trabalhar em cima desses exercícios, uma vez que toda a gama de propriedades e discussões dessa classe dos álcoois tem sido feita durante a aula, né? Seguindo o nosso raciocínio aqui, então, como será feita a nomenclatura dos álcoois de cadeia ramificada? Basicamente, igual à nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada ou dos haletos orgânicos que a gente está trabalhando até agora. Qual a ideia principal? Vamos começar aqui pela letra A. Temos essa molécula representada aqui. Na letra A. Basicamente, o que precisamos fazer aqui é encontrar a cadeia carbônica principal. Nesse caso, ela está bem fácil de se encontrar, uma cadeia tranquila de se encontrar. E aí, aqui agora cabe só a necessidade de numerar essa cadeia carbônica. Por quê? Porque como temos ramificações, e lembrando aqui, frisando, vamos colocar com uma outra cor de tinta, a ramificação é somente o que ficou para fora com carbono, certo? Nesse caso aqui, então, nós não temos aqui uma ramificação, temos sim a hidroxila, que dá a característica aí da classe funcional álcool, tudo bem? Lembra, uma hidroxila ligada a um carbono saturado, uma hidroxila ligada a um carbono que faz ligações simples. Uma vez então que encontramos a cadeia principal, agora há a necessidade de numerarmos essa cadeia. E como vamos numerar essa cadeia? Bom, há essa possibilidade ou há essa possibilidade de colocarmos o carbono 1. Aqui vamos respeitar uma regra de prioridade. As funções orgânicas vencem a prioridade, então as funções orgânicas ganham das insaturações, que ganham das ramificações. Então, nesse caso, nós começaremos a numerar pelo mais próximo da ramificação. Então, seguindo a sequência correta, 2, 3. Uma cadeia com 5 carbonos, então vem o nome da cadeia. Primeiro, colocamos a posição e o nome da ramificação. Aqui no caso, uma ramificação com um único carbono é chamada de metil. Então o nome inicial será 4-metil, pentan, pente de 5 carbonos, an de ligações simples entre os carbonos, 2-ol, indicando a posição da hidroxila conectada na cadeia. Tudo bem? Bem tranquilo. Vamos tentar resolver a letra B aqui. A letra B novamente. Nós temos aqui uma molécula representada. A ideia é a mesma, é encontrarmos a cadeia carbônica principal. Aqui no caso, também uma cadeia carbônica bem fácil de encontrar, sem grandes porquês. E agora a ideia básica é só fazer a numeração, certo? Dessa cadeia, sempre respeitando a ordem de prioridade. Então eu vou começar pelo lado mais próximo do grupo funcional aqui nesse caso, que é a hidroxila. Então o número fica quais as nossas possibilidades entre essa ou aquela. Então mais perto da hidroxila, a possibilidade em vermelho ganha da direita, 2, 3, 4, uma cadeia com 4 carbonos. Lembrando agora então que ficou para fora da cadeia carbônica principal duas ramificações com um carbono, duas ramificações com um carbono.
duas ramificações separadas com um carbono. Então eu vou ter aqui um metil aqui para cima e para baixo também terei um metil. Então aqui cabe a necessidade de indicar duas vezes essas ramificações. Então na hora de dar o nome, escreveremos 3,3 dimetil e assim o nome da cadeia principal. Aqui no caso com 4 carbonos. Então o nome ficará 3,3 dimetil butan 2-ol. Ou, como alguns estão acostumados, 3,3 dimetil 2-butanol. Tudo bem? Bem tranquilo até aqui. Caso não tenha entendido, pause o vídeo, volte e observe novamente a explicação. Vamos seguindo nosso raciocínio então aqui na letra C. A ideia aqui também é a mesma, encontrar uma cadeia carbônica principal. Aqui no caso nós temos uma particularidade que seria o anel aromático posicionado como uma ramificação. Então a nossa cadeia carbônica principal será essa daqui. Tudo bem? Vamos contar. 1, 2, 3. Tudo bem? E vamos colocar o nome. 3-fenil propan 1-ol. Indicando a posição do anel aromático como uma ramificação. Então, por isso que o nome dele veio fenil e não benzeno. Certo? Propan para indicar 3 carbonos. An para indicar ligações simples entre os carbonos da cadeia principal. E o ol para indicar o OH. Sempre acompanhado da sua posição. Então, 1 para indicar a posição do grupo hidroxila e 3 para indicar a posição da ramificação. Tudo bem? Aqui vamos lá, a letra D. Na letra D nós temos uma cadeia carbônica aqui, só que fechada, certo? Então, basicamente basta também numerarmos. Começaremos tentando deixar sempre, né, a função orgânica com o menor número. Aqui no caso, nossa função orgânica é a hidroxila ligada a um carbono saturado, caracterizando a classe dos compostos álcoois. Então aqui eu tenho 1, 2, tá certo isso? Não. Por quê? Porque neste caso eu também tenho uma ramificação, certo? Então eu vou começar também tentando deixar baixos números para as ramificações. Então aqui no caso eu vou tomar outro sentido. Então aquele 2 ali não serve, o correto é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então um ciclo de 6 carbonos, X. Só tem ligações simples nesse ciclo, hexano, então um ciclo hexano. Como é um álcool, é um ciclohexanol. Nós vamos indicar a ramificação, então o nome dele será 2-metil ciclohexanol. Preciso indicar a posição do OH? Nesse caso, como é o carbono 1, eu não preciso indicar a posição do OH. Tudo bem? Olha, voltando aqui ao nosso, seguindo o nosso raciocínio aqui. D, letra E. Bom, olha só. Novamente, vamos tentar encontrar a cadeia carbônica principal dessa molécula aqui. Uma molécula um pouco maior, com algumas ramificações, então vamos ver as possibilidades. Lembrando que este carbono aqui, eles têm que estar dentro da cadeia principal. Por quê? Porque é o carbono que carrega a função orgânica. Então vamos tentar a partir dele encontrar aí uma maior sequência de carbonos. Então poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, ficando com apenas uma ramificação com 3 carbonos. Ou 1, 2, 3, 4, 5, ficando aí com 2 ramificações, uma com 2 carbonos e uma com 1 carbono. Ou 1, 2, 3, 4, 5, ficando com a mesma possibilidade da anterior. Então a nossa cadeia carbônica é essa aí com 5 carbonos. Não importa neste caso aqui se você dobrá-la ou se você
não dobrá-la. Tudo bem? Vamos numerar agora essa cadeia carbônica, sempre respeitando, então, o lado mais próximo da minha função orgânica. Aqui, carbono 1, aqui 2, aqui 3, 4 e aqui carbono 5. Então, o nome terá que vir indicando as ramificações. Essa ramificação com 2 carbonos juntos nós chamamos de etil. Essa ramificação aqui com um carbono só nós chamamos de metil. Tudo bem? Aqui, qual a ideia principal? Se formos seguir regra por regra da IUPAC, colocaremos as ramificações em ordem alfabética. Então, ficaria 3 etil, 4 metil, pentan, 2 ol. Tudo bem? Tranquilo. Se você não entendeu, volte um pouco. Aqui, só fazendo uma correção, aqui na letra B, o nome aqui é butano 1-ol. Então, só fazendo uma correção aqui. Não butano 2-ol, como dissemos anteriormente. Butano 1-ol. A hidroxila está no carbono 1. Tudo bem? Vamos lá, para a última letra aqui dessa série de moléculas que estão apresentadas. Novamente, agora eu tenho o mentol, que foi apresentado anteriormente. Então, agora eu também tenho um ciclo com a hidroxila e também com ramificações. E aí, por onde eu começo a contar? Qual um lado melhor a se iniciar a contagem? Bom, primeiro, carbono 1 é o carbono que carrega a hidroxila nesse caso, porque ela está ligada diretamente ao ciclo. Então, esse é o carbono 1. Agora, nesse caso, eu vou seguir para a direita ou seguir para a esquerda nesta contagem? Bom, neste caso, eu vou seguir para a direita, porque é onde eu tenho uma ramificação mais próxima. Então, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5 e aqui é o carbono 6. Esta ramificação é uma ramificação com 3 carbonos. Geralmente, chamamos uma ramificação com 3 carbonos de propil, respeitando a ideia do prefixo próprio para 3, então, il para indicar um radical. Nesse caso, olha, veja que essa ramificação ela é bem característica. Ó. Então, eu posso dividir essa ramificação aqui ao meio, me dando uma simetria dos lados. Então, esta ramificação é aquela que chamamos de isopropil. Tudo bem? E esse aqui é apenas um carbono aqui para fora. Então, aqui eu tenho chamado metil. Então, vamos ao nome. Respeitando a ordem alfabética, o nome será 2-isopropil, 5-metil, ciclohexanol. Novamente, não preciso indicar a posição do grupo hidroxila porque está no carbono 1. Tudo bem? É isso, pessoal. Espero que tenham entendido. É bem tranquilo, fazendo com paciência, tentando encontrar a cadeia carbônica principal, numerando corretamente, respeitando as regras de prioridade. Agora que temos funções inseridas nesse ambiente, as funções têm uma maior prioridade em relação às insaturações, que tem uma maior prioridade em relação às ramificações. Respeitando a ordem alfabética para que o nome fique corretamente de acordo com a IUPAC. Tudo bem? Tranquilo, caso não tenha entendido, volte, veja o vídeo novamente, até conseguir entender. Obrigado e até a próxima.